Está chegando o Warbank e mais que um banco digital, é praticidade e segurança na palma da sua mão e o link tá aqui embaixo, faz seu cadastro. Com certeza. Cara, eu não sei... Eu vim pra isso! Ele tava esperando esse momento. Cara. Ananiel, correndo. Eu sabia que nós ia chegar nesse ponto. Cara, mas assim, tem uma discussão muito grande hoje da galera, vamos falar assim, virtuosa. E, cara, os caras que realmente sabem tocar e fazer muita nota e sabem, e tem muita coisa, e black music e tal. Por exemplo, a minha escola musical, ela é desse lugar. Eu era da batera, cara, tocando isso aí, tocando Ron Kennedy, tocando Osana Music, Integrity Music, tocando Renascer Praise. Cara, pô, vim dessa praia. Fred Hammond. Cara, curti essa pegada. Os slapão, os negócios gruvados, quebrado. Cara, saí da batera e salsa. Eu lembro assim... O cara tocava salsa, assim, velho. Cara, se eu fosse... Eu toquei salsa na batera. Sim, mano. Quer que eu te fale qual música era? Vou até essa... Deixa eu ver. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não lembro. Será que é essa? Você não conhece? Regozijai. Mano, eu lembro. É porque salsa é meio galera, parecido, né? Faltava fazer o máscara passando embaixo do vassoura. Aleluia. Cara, É muito bom. de volta ao Éden, sabe? O colar de... Cara, animal. E, tipo assim, particularmente, eu gostei muito da minha escola musical, assim. Gostei muito. Não era fácil. Não era fácil. Não era tinha mesmo. que correr atrás mesmo, tinha que estudar 5 horas por dia. A galera tocava Renascer Era na uma igreja. treta, era uma loucura. Aí, quando eu saí da bateria e fui pro violão... Na verdade, eu saí da bateria e fui pro cavaco. Olha a minha construção musical. Nossa. Fui pro cavaco, fui pro samba. Aí era Branco no cavaco. Aí mano. mais Dá pra nota- imaginar E isso? hoje- Fala isso pro Ferrugem. Cara, E hoje tá aí só o cavaco. e aí, cara, eu fui pro cavaco e pro violão. Aí entrei num grupo de samba lá, cara, em nota torta pra arregaçar. E Tocou levei tudo, isso pro violão também. E, tipo, era a realidade da nossa igreja ali, aquelas coisas todas tortas e tal. E, tipo assim, foi louco, assim, porque eu tive que estudar muito, cara. E aí, renascer até falar, é Jesus com 7 notas, só no Jesus. Jesus, tipo, cara... E foi muito louco, isso me construiu tal, e essa simplicidade, assim, começou a me tocar a partir ali do David Keelan e Antônio Cirilo, foi por uma experiência 100% espiritual, 100%. Eu tava ouvindo rádio, um programa lá, cara, as paradas que a gente curtia, que era Groove Soul. Mano, animal e tal. E daqui a pouco o cara falou, a gente vai ouvir aqui um pessoal... E soltou lá, mano, não lembro o que era do Antônio Cirilo, assim. Mano, eu fiquei... Cara, que voz estranha. Som diferente, não rolava aquilo. E, cara, daqui a pouco eu fui parar numa atmosfera, assim, tá ligado? Eu falei, cara... Que negócio estranho. Tipo, cara... Nossa, é simples, né, cara? Simples. Eu não tocaria. Cara, é bem... Ele falando simples, Cara, grudado na parede. Aqui. Cara, e eu comecei a ter umas experiências espirituais. Eu fui levado para um lugar de intimidade com Jesus. Eu não tô falando que não tinha lá, cara. Eu tinha minha vida com Deus pra caramba, mas... Cara, eu fui por isso, assim. Eu não fui levado por uma... Se foi uma onda ou se... Cara, eu realmente tive uma experiência com aquilo. Cara, Diante do Trono, que não era nada fácil. Tinha aqueles metais, o caramba. Mas depois Cirilo, tal. O caso de Davi, que também... Pô, uma musicalidade violenta. O Lúcio de Paula ali, ele é um percuterista. O Davi Silva, com toda aquela influência nordestina... Cara, absurdo. Eu até... Pô, o Lúcio foi um dos primeiros caras a profetizarem com os instrumentos, assim. O que Crônicas 25 fala, o que eu vi na minha frente, e o mundo inteiro também viu, foi o Lúcio de Paulo, foi um brasileiro, pô. Que o Low Engle levava ele lá nos Estados Unidos, assim, igrejas gigantescas, e falava, gente, aqui está um profeta no seu instrumento, e ele vai profetizar agora. E não tinha pad, não tinha mais banda, era só batera, e ele fazendo, a galera vomitando câncer, nego sendo curado, pedra de rim estourando, e gente indo pro banheiro. Cara, uma coisa bizarra acontecendo, assim, essas loucuras. E tipo assim, eu perguntei pro Lúcio um dia, cara, de onde veio essa parada toda, esse profetizar? Ele falou, cara...
Na verdade, começou eu tentando replicar o que o Davi fazia na mão direita no violão, porque ele era do tipo, cara, frevo, assim, os negócios era muito rápido. E eu ficava tentando acompanhar ele, o que ele fazia, e de repente ele deixou só eu fazer. E, cara, de repente começou a rolar uns mover louco naquilo, assim, começou a ficar uma parada doida. Cada um teve a sua escola, assim. Eu realmente eu converso entre os nossos amigos, assim, de falar, cara, será que se a gente fosse adolescente hoje, está iniciando a nossa vida musical hoje na igreja, a gente viveria tanta riqueza como a gente viveu, assim, tanta diversidade? Eu falo assim, até de diversidade, sabe? Eu não sei qual era a tua realidade lá em Floripa. Você é de Floripa? Eu sou de Santa Catarina. Tá, você é lá de Santa ontem. Catarina, você é do Sul. Cara, mas aqui, a minha realidade aqui tocava de tudo na A igreja. resposta para essa tua pergunta é muito simples. Não viveria, porque não tem diversidade. Tá, além da diversidade, qual que seria a... Eu realmente me pergunto isso, assim, sabe? Tem meus filhos aí, meu filho ele é fortemente influenciado por mim ali na música, eu só ouço coisa legal. Mas eu fico realmente assim... Eu sei que a discussão que os caras que falam mal do worship, falam mal de poucas notas, dessa simplicidade, talvez é essa falta dessa coisa mais trabalhosa e tal. O que você ouve a respeito? Qual que é a sua posição a respeito? O que você pensa a respeito de tudo isso? Bom, eu acho que uma primeira coisa que a gente já pode falar para chocar aqui, que eu acho que é o que todo mundo acha que é o inverso, mano, eu não ouço worship. Eu não ouço. No meu dia a dia, na minha playlist não tem worship. A galera acha que, tipo assim, porque o Ananiel produz as músicas pra igreja, de certa playlist dele é Bethel, Hillsong. Não, eu não Bethel, ouço, cara. mano. Eu não ouço. Eu admiro e respeito pra caramba. Eu já fui na Bethel. Eu andei horas de carro pra ir na Bethel. Fui lá na Bethel, passei um dia lá. Cara, é incrível. Eu não vejo que, pelo menos pra mim, as músicas da Bethel, por exemplo, são músicas pro meu dia a dia, que eu ouço no meu dia a dia. Cara, são músicas que eu ouço para determinados momentos específicos. Tipo, cara, eu vou fazer o meu devocional, eu quero ter um momento de oração aqui, e eu coloco essas músicas aqui. Eu não consigo... vou colocar uma música extremamente alternativa para ter meu momento introspectivo de intimidade com Deus. Não dá, não tem como, eu não consigo. Super combo, né? Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Então, a galera se engana quando acha que eu ouço worship. Eu acho que o que está faltando hoje muito no nosso meio é o respeito pela música. É o respeito pela música. É entender o propósito da música. E, tipo, pelo que eu entendi de vocês comentaram sobre um pouco dessa falta de diversidade. Eu vou tentar dar um contraponto aqui. E eu sempre no Instagram, quando alguém me pergunta assim, tu não acha que tá tudo a mesma coisa? Eu sempre falo uma coisa, eu acho que o problema não tá nas pessoas que estão produzindo conteúdo. O problema tá na sua playlist. Porque eu acho que, muito pelo contrário, antigamente, na minha época, era muito mais comum e era muito mais fácil você enfiar um determinado estilo musical goela abaixo da população. Por quê? Porque você não tinha os recursos que você tem hoje. Hoje é o seguinte, cara, não gosto de Bethel, não gosto de worship, não gosto. Simples, não ouve. Porque na palma da tua mão, tu digita rap, funk, rock, pagode e tu tem acesso àquilo que você quiser. E tá tudo aqui. Se tu disser assim, Ananiel, eu quero ouvir agora uma música sertaneja cristã, tem aqui. Eu quero ouvir um pagode cristão, tem aqui. Eu quero ouvir um rap cristão, tem aqui. Eu quero ouvir um pop cristão, tem aqui. Então, eu acho que hoje em dia tem muito mais diversidade de estilos e a galera tá executando muito mais coisas. Eu, por exemplo, ontem tava vendo uma música da Amanda Rodrigues, tu deve conhecer ela. Camomila? Mano, incrível. Incrível, eu olhei aquele clipe e falei, dela. Cara, que música boa, que coisa boa. Nada me acalma. Exatamente. Só que, algo que esses dias eu até... Eu gosto demais dela. Muito, mano. Uma excelente compositora. Só que, o que eu vejo? É que a música congregacional, por nós
por nós estarmos em um país cristão, numa grande porcentagem cristão, evangélico e tal, a música congregacional e de fácil acesso, ela tem um apelo maior. Ela tem um apelo maior. Músicas como as músicas da Amanda, cara, eu particularmente não acredito que elas vão chegar ao apelo e ao tamanho de público de que uma música congregacional. Até porque lá fora mesmo não tem a mesma força. Exatamente. O Cinco a Seco, que é uma das coisas mais incríveis do Brasil do MPB, não chega nem na beira da unha de público e movimento que o MC... Kevinho. Ou Taquinho. Qualquer outro. O MC... Então, o que eu MC vejo... Tarraxa lá, o cara, tipo, acabou de saber... Ninguém sabe... A gente não sabe quem é e tá lá. Qual que é o grande lance hoje no Brasil? É a falta de respeito das classes menores, mais elitizadas até, vamos dizer assim. Uma classe um pouco mais direcionada e elitizada. Falta um pouco do respeito dessa classe pelo que é popular. Basicamente é o seguinte, por exemplo, todo mundo aqui gosta de comida japonesa? Que tá aqui nessa sala? Todo mundo? Absolutamente todo mundo. Ele tem até um vegetariano aqui, ó. Você não Então, come? Não come. É mesmo. Saia daqui! Tipo, o cara não come comida japonesa. Mano, agora, arroz e feijão. Tem alguém aqui que não gosta de arroz e feijão? Mano, todo mundo come arroz e feijão, velho. que não tem. Saca? Por quê? Porque é uma comida muito mais popular. Então, você chega num restaurante, vai ter o arroz e feijão ali. Então, aí, agora, o caviar, o filé mignon, não pode se posicionar contra o feijão e arroz e dizer, pô, feijão e arroz. Não, cara, é uma comida popular e que alimenta a população. Você não pode falar mal disso. O que eu vejo muito na música é isso. É tipo assim... Ótima analogia. É o cara do rap falando do worship. Cara, faça o seu rap. Exato. Entendendo que você tem um público muito mais seleto, muito mais selecionado. Por exemplo, um dos grandes artistas do Brasil, Leonardo Gonçalves. Incrível, cara. Ele é um cara incrível, que tem músicas incríveis, uma voz incrível. Só que nunca vão achar que o Leonardo Gonçalves vai conseguir ter a mesma audiência que um Fernandinho, por exemplo. Sabe? É até uma coisa que defende até o que a gente começou conversando sobre as composições. Não adianta, talvez o worship ele trouxe para o louvor da igreja a facilidade de conseguir tocar da mesma forma que o artista tocou. Exatamente. Porque se traz uma salsa, se traz sei lá, qualquer coisa dos anos 90, cheio de quebrada, você vai ter um grupo de louvor que vai conseguir tocar. O resto não vai dar. Sim. Então, eu acho que esse que é o grande ponto. O worship, ele é o pop da igreja. Exatamente. Sim. É o popular. Então, tipo, não, é isso aí. Qualquer coisa que aconteça vai ter os seus prós e os seus contras, né? E outra... Tudo tem existe o que favorece e o que complica. A gente tem, por exemplo... E, cara, a gente tem que entender, por exemplo, a nossa escola musical no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a música ela é uma matéria escolar. É uma outra cultura. Cara, eles têm uma outra... Poxa, então você vai... A cultura musical lá é muito mais aguçada. A gente não, mano. A gente, poxa, a nossa educação no Brasil, querendo ou não, ela é precária. Até a educação básica no Brasil é precária. Então, quem dera a educação musical. E a grande maioria dos músicos de igreja do Brasil, de igreja pequena, que é a grande maioria, são igrejas pequenas, é o cara que trampou até 6h40 para chegar no culto e tocar às 8. É isso aí. Ele teve 20 minutos para ensaiar. E é a realidade, não tem como a gente fugir disso. Eu trabalho hoje liderando o Ministério de Louvor na minha igreja local. Cara, 90% da realidade dos meus integrantes do louvor é isso aí. É o cara que tá ralando, dirigindo o van a semana toda. E, mano, ele tem 3 horas no sábado para conseguir tirar as músicas para tocar no domingo. Então, assim, eu mando o repertório para ele, cara, ele vai lá, ele estuda e executa isso no domingo. Agora, imagina se eu chego lá, por exemplo, com a Osana Music da vida. Pá, cara, ele vai dizer assim... Cara, eu amo tocar o meu instrumento, eu queria servir, mas eu não me sinto apto para executar isso daí. Isso daí precisa ser um músico pago pela igreja, um cara que está vivendo disso semanalmente, que vive da música. Agora, eu, que dirijo o van a semana toda, não vou conseguir executar isso. Tem um mega estudo que eu vi um dia que chegou à conclusão de que somente 3%, e eu acho que eles jogaram para cima ainda, 3% dos cristãos iriam dedicar a vida deles numa plataforma. Seja em arte ou seja em palavra. Sabe assim, é muito pouco, né?
Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito até. 3% é bastante o volume. Mas, assim, é bem fato e real. Eu, quando me mudei do Guarujá, que eu era tinha recém saído da bateria, pro violão, e estava nessa transição sonora, e me mudei para Fernandópolis, que foi a banda foi a igreja que iniciou Morada anos depois. Eu lembro que eu assumi a parte musical. Tinha um líder lá e eu assumi a parte de direção musical da banda. E aí eu comecei a mexer no repertório e comecei a trazer, cara, musicalidade pra caramba, exatamente isso. E, cara, eu lembro dos caras olharem pra mim um dia e falaram assim, cara, Cara, eu lembro que a galera tava falando assim, cara, eu não sei o que eu faço, tá muito complicado, os caras tensos, nego fazendo conta, mano. 1, 2, 3, 4, tipo, os caras fazendo conta, mano. Aquela loucura. E aí eu lembro que um dia eu fui dar uma aula na escola bíblica, tinha a sala do louvor, assim, escola EBD, Escola Bíblica Dominical, e tinha a sala do louvor, e eu fui dar uma aula, e eu lembro que foi a primeira, eu era adolescente, eu tive minha primeira rema da minha vida, eu lembro até hoje, a primeira palavra revelada bíblica que eu tive. Eu estava dando uma aula lá sobre jogar a rede para o outro lado. E eles falam, então Jesus fala, e eles jogam a rede para o outro lado, e eles jogaram a rede para o outro lado, e veio muito mais do que eles imaginavam. E eu parei assim na aula. Enchi o olho de lágrimas, todo mundo ficou, o que foi, cara? Deu. Acho que Jesus está falando um negócio comigo aqui. Os caras, tá, mas ele fala toda hora. Eu falei, mas nunca falou comigo desse jeito, não. O cara, o que foi? Ele falou, galera, Jesus está falando para jogar a rede para o outro lado. Os caras, como assim? Eu falei, é o que você está falando no texto. E ninguém entendendo o que estava acontecendo dentro de mim. Aí eu falei, gente, desde que eu cheguei aqui, eu acho que eu tenho infernizado a vida de vocês musicalmente. E Jesus está falando para jogar a rede mais para o outro lado. Entre o musical e o espiritual. Ele está falando para eu ir com vocês para uma busca mais de, primeiramente, o reino dele, as coisas. E a gente vai transformar os ensaios nossos mais agora em alguns períodos de oração e a parte prática para a gente realmente ir para um lugar e buscar. Vamos talvez ser mais simples musicalmente, mas, cara, a galera começou a despejar. Graças a Deus, mano. Aí o cara se soltou, falou, mano... O cara olhando pro céu dizendo, obrigado, Jesus! Teve cara que chegou e falou assim, mano, faz 1 ano e meio que você tá aqui, faz 1 ano e meio que eu não adoro. O cara tenso no louvor, né? Faz 1 ano e meio que eu só toco, mano, de domingo. Eu fico fazendo contos. Cara, é verdade, você também fica fazendo. Cara, eu fico, ou eu toco, ou eu adoro. Fica fazendo conta, é bom demais. As duas não tinha mais como. Meu Deus, cara. E aí foi uma palavra revelada mesmo que me levou pra esse lugar e tal. Mas é extremamente pontual, é pertinente isso que você falou. Porque, na verdade, acho que vai ser o 2º ou 3º podcast que eu falo sobre isso. Mas eu vi um corte lá de um podcast que o baixista da Fresno estava participando. E aí ele o ex-baixista da Fresno, o Esteban Tavares lá. E ele estava falando e tal. E o cara falou, pô, e o rock perdeu o lugar dele, né? Perdeu o espaço dele. Pô, ele falou um negócio ótimo. Ele falou assim, cara, beleza, eu escolho 2 lugares. Tem 2 lugares. E você só pode escolher um deles. Primeiro lugar, verdade, mano. O rock perdeu o lugar dele, já não é mais. O negócio agora é o sertanejo, tal. Que droga. O outro lado vamos ser gratos pelos 50 anos que o rock foi a música número 1 do mundo. Sim. Então eu tenho um lugar de revolta e apontação de dedo, ou eu tenho uma gratidão por aquilo que me construiu. Sim. E a verdade é que, cara, realmente o rock não tem mais aquela força que tinha mundial, tá entendendo? O Brasil, cara, a gente ia quantas vezes a gente ligava o Faustão lá e era uma banda de rock atrás da outra. Era rock e pagode. Sim. O sertanejo era só os consolidadão mesmo. Era só o Chororó, o Zezé de Camargo e tal. Isso aí. E era só rock e... Cara, a gente viu muito... O maior evento do mundo é o Rock in Rio. Cara, tudo isso acontecendo e tal. E, de repente, a gente vê a maioria dos músicos que se prepararam para isso, cara. Foram construídos pelo rock, dedicaram a vida deles para isso. Hoje são músicos do Gustavo Lima. Sim. Verdade, o sertanejo é quase tudo roqueiro, mano. Os principais roqueiros do Brasil estão tudo lá, tá ligado? Falou assim, cara, e aí? Você se vendeu? Você se corrompeu? E aí, você foi fiel à sua arte pobre? Ou você foi, cara, eu peguei o que eu fiz e a parada popularizou desse jeito. Então, rolou a mesma conversa que rola hoje com hoje, rolou lá fora com relação a isso. E aquilo, cara, eu acho que o respeito da música, ele precisa ser em ambos os lados. Então, se, por exemplo... Eu critico o cara que não gosta de worship e ele detona o worship.
E eu também critico o cara que só gosta de worship e detona o outro lado. Cara, você tem que respeitar a música e você tem que respeitar ambos os estilos. Então, é que nem eu. Cara, eu não ouço worship. Não é o que eu consumo no dia a dia. Eu, Ananiel, gosto muito do country music, eu gosto muito dessa música de Nashville. Eu sou apaixonado por lá, cara, desde 2012, quando foi a primeira vez que eu fui lá, eu me apaixonei por essa cidade, pela pegada musical, então eu ouço... Você já assistiu a série Nashville? Já assisti. Mano, é animal. Né? Aquelas duas meninas cantando lá em cima da cama. Animal. Nossa! Então, é o tipo de coisa que aqui no Brasil precisa ficar bem claro pra galera. O que está faltando não é diversidade. O que está faltando é respeito. Respeito por uma coisa que, nesse momento, está em muita ascensão, por conta das igrejas, por conta dos cantores que estão em ascensão no Brasil. Mas, cara, isso facilmente pode virar daqui a um tempo. E aí, quando virar, como é que vai ser? Aí os worshipeiros vão começar a falar do sertanejo que vai tomar conta das igrejas, por exemplo. E vai dizer... Não, cara. A gente tem que ter o respeito por isso. Então, que eu acho que é o que falta muito. A galera aí fala, né? O famoso 3 notas. Mano, o problema não é as 3 notas. Nunca foi as 3 notas. O problema é que os caras não gostam daquele tipo de música. Porque, como a gente já falou, tem 3 notas nas músicas do Michael Jackson. Tá lá, 3 notas. Aí o cara fala, só 3 notas. É o pai da matéria, já né? antecipou, já. Mano, Deixa eu entrar nessa aí, mano. Tu quer entrar nessa? Deixa Então tá eu bom. garantir nosso corte aqui. Garantir o pão das Então crianças. faz a pergunta que eu tô com o stories guardado aqui. Ele tá ensandecido, Vamos gente. lá. Faz uma cara de raiva que eu faço. Aí faz a thumb. Faz a thumb. Aí, Aí, ó. A thumb, ele não ouve worship.